Você vive no mundo real? Acho que sim, tenho quase certeza de que vivo no mundo real. E olha, vou te dizer, que mundo incrível é esse? Tem ciência, é sensacional. E uma coisa sobre a ciência é que ela funciona de forma bem palpável. O que está acontecendo? Eu falo com um pedaço de vidro e depois você, talvez do outro lado do mundo, assiste isso de pijama. Isso é simplesmente estranho. Aviões ficam no céu, carros andam e temos remédios nos quais podemos confiar. A ciência é simplesmente incrível, né? Mas, apesar disso, existem pessoas neste mundo, no mesmo mundo onde a ciência funciona de forma tão clara, que acreditam em magia. Não acho que seja a maioria, mas talvez uma boa parte das pessoas acredite em magia e faça rituais para afastar o azar ou atrair sorte. As pessoas compram urze da sorte, patas de coelho, filtros dos sonhos, homeopatia, cristais de cura, toda essa magia de faz de conta que não faz nada, e ainda assim leem horóscopos nos jornais. E algumas pessoas realmente tomam decisões com base nisso, o que é assustador. Mas é verdade. Então, em um mundo no qual a magia claramente não existe, ainda tem gente enganada por vigaristas vendendo essa tal magia. Ainda tem muita gente supersticiosa no mundo onde a magia claramente não funciona. Agora, imagine que existisse um mundo fictício como a Terra-média, de O Senhor dos Anéis, onde existe magia de verdade. As pessoas seriam mais supersticiosas e vulneráveis a charlatões. Ou menos, depende do mundo, claro. Na Terra-média, existem só cerca de 5 magos em todo o mundo. Tem o Gandalf, o Cinzento, o Saruman, o Radagast, o Verde e alguns outros, e eles nem são humanos e quase nunca convivem com humanos. Então, se você é uma pessoa comum em Bree e vai até o pônei saltitante e um hobbit desaparece bem na sua frente, talvez nem passe pela sua cabeça que isso pode ser magia. Porque o que é magia? Você nunca viu magia. Ninguém que você conhece já viu magia acontecer de verdade. Então, uau! Mas existem mundos de fantasia muito mais ricos em magia. Por exemplo, Dungeons and Dragons. Em praticamente todo grupo de 5 aventureiros tem alguém que conjura magia. É um mundo cheio de magia por todo lado. E nesses mundos, claro, todo mundo sabe que magia existe, porque vê isso acontecendo o tempo todo. E talvez até consiga lançar feitiços. Em Gloranta, cenário de RuneQuest, quase todo mundo tem alguns truques mágicos. A ideia de magia não existe seria ridícula para eles. Então, essas pessoas seriam mais ou menos vulneráveis a charlatões? Bom, eu tenho 5 propostas aqui. Proposta 1. Em um mundo cheio de magia, como todo mundo sabe que coisas mágicas podem existir de verdade, fica mais fácil enganar as pessoas. Então, se eu disser, este ouriço aqui é mágico, você pode olhar e pensar, ah tá, pode ser. E se eu começar a descrever os poderes mágicos dele, você vive num mundo onde isso é possível. Então talvez você caia no meu truque com mais facilidade. Você pode ser enganado com mais facilidade. Mas, claro, os resultados precisam ser meio vagos, porque em um mundo onde magia é real e palpável, as pessoas esperam resultados palpáveis também. Se eu lançar um feitiço de luz, eu espero que ilumine agora. Então não dá para vender um feitiço de luz que não funciona, ou um item que deveria acender e não acende. Mas se eu disser, deixe este ouriço na sua mesa de cabeceira e em 3 meses você vai acordar menos grogue. Aí sim, isso vai custar 5 florins, muito obrigado. Ou, por exemplo, se você colocar esta pedrinha no bebedouro dos seus animais, eles vão ficar mais resistentes a doenças do que ficariam normalmente. Mas claro, se algum deles ficar doente, bem, eu nunca disse que eles seriam totalmente imunes, foi só azar. E olha, isso foi 5 meses depois, então eles ficaram saudáveis por 5 meses. Funcionou, né? Aliás, quer comprar outra?
Então, sim, nesse mundo haveria pessoas mais fáceis de enganar, justamente porque sabem que magia é real. Certo? Agora, segunda proposição, que é o oposto da primeira. Em um mundo onde as pessoas convivem com magia todos os dias, elas seriam muito mais espertas com isso e muito resistentes às tentativas patéticas de trapaceiros tentando enganá-las. Se alguém chega e diz: "Peraí, você está dizendo que tem um feitiço que vai fazer toda a minha colheita de todas essas terras ficar pronta em metade do tempo normal? E desculpa, quanto você quer para lançar isso?" Você manda a pessoa embora, porque sendo alguém acostumado com magia, você sabe que um feitiço assim exigiria, bem, sacrifícios nos templos, anos de estudo, materiais caríssimos, e que quem pudesse fazer algo tão poderoso cobraria muito mais, porque isso tem valor enorme. Então você tem uma noção bem clara do custo real daquele feitiço. E também saberia que valeria a pena pagar, caso fosse verdade. Então seria muito difícil te enganar. E mais, você teria feitiços de detecção. Se eu digo que isso é um ouriço mágico, você pode simplesmente dizer: "Ah, é? Detectar magia." E pronto, nada. Não é mágico. E seria comum que mercados tivessem alguém capaz de usar isso, tipo um mago do lugar. E as pessoas perguntariam: "Esse objeto é mágico mesmo?" Não, não é. Mas aquele ali é. Claro, dá para burlar isso, ou usar feitiços bem comuns. Pense como seria viver sem geladeira. Eu valorizo muito a minha. Comida e bebida duram muito na minha geladeira. Então, se no seu mundo você tem só um baú de madeira e um feitiço que preserva a comida por muito mais tempo dentro dele, esse feitiço seria extremamente útil. Tão útil que praticamente toda casa teria alguém que soubesse fazer isso. Ou seja, praticamente toda casa teria alguém capaz de lançar esse feitiço, inclusive em objetos que não servem para guardar comida. Você poderia lançar isso em uma pedra, mas não dá para guardar comida nela. Mas se alguém lançar detectar magia na pedrinha, ela vai aparecer como mágica. E isso te enganaria? Talvez sim, mas só se você não souber o suficiente. Porque detectar magia não te diz o que? Mal. Pode ser só um feitiço comum. Não, eu não fiz nada nela. Então, em um mundo acostumado com magia, talvez charlatões não prosperassem tão fácil, pelo menos não usando truques mágicos baratos. Certo? Terceira proposta, talvez nesse mundo de fantasia as pessoas sejam como nós. Isso costuma ser o padrão, né? Tolkien, por exemplo, não perde tempo explicando como são os humanos. Os homens de Bree são homens, você já sabe o que esperar. Ele realmente descreve os hobbits e um pouco, elfos e anões. Mas você não precisa de explicação para entender como humanos agem. Entendemos seus motivos, medos, desejos, habilidades, porque eles são como nós. E, se você está criando um mundo de fantasia, isso normalmente é o padrão. Isso é uma boa regra, porque, convenhamos, não existe história interessante se você não consegue prever se os personagens vão ficar chateados ou felizes com algo, já que você nem faz ideia de qual é a natureza deles. E se você quer que essa história diga algo sobre o mundo real, sobre o que é estar vivo, ser humano, ser uma boa pessoa ou até uma pessoa terrível, então você precisa que os personagens sejam essencialmente humanos. Claro, a pele deles pode ser diferente, mas ainda são humanos, só que com orelhas pontudas. Ah, sim, Jornada nas Estrelas. Você não engana ninguém, Jornada nas Estrelas. Isso até me lembrou da Conselheira, aquela personagem horrível. Como era mesmo a Troy de Jornada nas Estrelas, a nova geração? Que personagem terrível ela era. Toda semana os roteiristas tinham o mesmo problema. Ah, espera aí. A Conselheira Troy tem poderes. Ela é empata e percebe quando alguém está mentindo e o que a pessoa deseja. Então, quando um grupo de alienígenas chega fingindo ser amigável, ela poderia simplesmente dizer: sim, sim, podem confiar neles. Pronto, fim da trama. Não invente um personagem assim.
Quase toda semana tinham que dizer: "Ah, ela está de licença", ou dar uma fala tipo: "Parece que algo está bloqueando meus poderes". É isso, não coloque um personagem assim numa série longa de ficção científica. E do mesmo jeito, em um mundo de fantasia, não coloque uma magia de detecção que não só revela se algo é mágico, mas também diz exatamente qual feitiço é e o que faz, porque aí você acabou de matar metade das tramas que poderia inventar. Ah, tive uma ideia para uma campanha. Existem 5 itens mágicos, o mundo acredita que eles fazem tal coisa. Mas, opa, existe uma magia que revela tudo. Ah, então nem vale, né? Pois é, e lá se foi sua grande história épica. Toda a sua trama colapsa. Então você não quer uma magia de detecção que resolve tudo. Porque esse tipo de magia resolve problemas. E você não quer isso. Evite criar uma conselheira Troy. Não invente uma magia de detecção específica demais. De qualquer forma, se as pessoas forem como nós nesses mundos de fantasia, então provavelmente vão ter aquele hábito irritante que humanos têm. Deve existir algo além disso. Ah, eu sei. Até sinto pena de Deus. Quantas espécies de besouro ele precisava criar? O mundo em que eu vivo é incrível. Tem aviões, tem internet, tem muitos besouros, tem? Tem o filme Breve Encontro. Tem tantos tipos de comida. Você ficaria surpreso, não é só isso tem gosto bom, isso tem gosto ruim. Existem tantos sabores, centenas deles, muito mais do que o necessário. E tem isso que se chama música. Como explicar? É barulho, é vibração do ar, mas é um tipo de barulho que mexe mais com o emocional do que com qualquer outra coisa. Como você explica música para quem nunca ouviu falar disso? Difícil, mas pode confiar, é incrível e existe neste mundo. E mesmo com todas essas coisas maravilhosas, as pessoas ainda dizem: deve haver algo mais do que isso. Não importa quantos filmes existam, quantos lugares para viajar, quantas pessoas para conhecer, ainda assim parece que faz parte da natureza humana pensar: deve haver algo mais. E eu não vejo motivo para acreditar que, em um mundo com magia, as pessoas não diriam exatamente a mesma coisa. Sim, lançamos feitiços. Sim, mas são os mesmos feitiços de ontem. Eu continuo a mesma pessoa hoje que era ontem. A magia realmente nos deixa mais felizes? Então, por existirem pessoas assim no mundo, porque elas são essencialmente humanas, sim, acho que elas seriam vulneráveis a vigaristas e charlatões, porque um charlatão pode aparecer e te dar uma resposta fácil para suas dúvidas. E as pessoas adoram respostas fáceis. E como as pessoas seriam basicamente as mesmas nos mundos de fantasia, também haveria gente desonesta. Assim como neste mundo existem golpistas, lá também existiriam pessoas tentando te enganar. Algumas pessoas realmente acreditariam que podem fazer isso. Então vale explicar a diferença entre vigarista e charlatão. Um vigarista sabe que é vigarista. Ele entra num salão, olha em volta e pensa: ali tem um otário, meu próximo alvo. E ele mente conscientemente, faz de tudo para manipular essa pessoa e aplicar o golpe. Já o charlatão é ainda mais perigoso porque ele se iludiu tanto que acredita que realmente consegue fazer o que diz. Ele acha que realmente consegue entortar colheres, ou seja lá o que for. Então, quando ele fala com você, ele não está mentindo. Ele realmente acredita que é verdade. E por acreditar no próprio delírio, ele pode ser um golpista ainda melhor se quiser pensar assim. Ele te convence porque está convencido. Ele é tão iludido que soa convincente. Se humanos podem ser desonestos ou iludidos, tanto no mundo da fantasia quanto aqui, então, claro, haverá vigaristas e charlatães. Certo, quarta proposição. Isso mesmo. Haverá vigaristas e charlatães, mas não usando magia. Eles vão pensar: ah, as pessoas aqui entendem magia demais. Elas esperam resultados reais e ainda tem feitiço de detecção atrapalhando. Mas e se eu
E se eu inventar algo novo, vamos chamar de ciência? Sim, e assim como aqui existem astrólogos e mapas astrais, talvez, no mundo de fantasia, os reis só entrem em guerra depois de consultar gráficos científicos no grande livro dos conflitos. E eles perguntam aos mestres da guilda dos preditores: então, minha campanha vai dar certo? O que mostram os gráficos? Porque vai que, né, pode ser verdade. Só que não será uma boa ciência, não ciência de verdade. Não haverá dados suficientes para nada, muito menos estatística séria. Eles não vão nem saber o que é Q², valor de P ou repetibilidade, não mesmo. Não será ciência real. Apenas vai parecer científica o bastante com método suficiente sendo exibido. Só o suficiente para convencer pessoas. Agora, você poderia dizer, só alguns fariam isso. Sim, mas haveria toda uma classe de especialistas, porque só especialistas podem ler esses gráficos. Os gráficos seriam propositalmente complexos e haveria vários livros extras. Às vezes, alguém diria, nossa biblioteca tem um volume que as outras não têm. Você deveria estudar lá. Mas é claro, vamos cobrar uma taxa. Então essa é uma forma de contornar tudo. Existe magia verdadeira no mundo. Mas o charlatanismo bem-sucedido não é mágico. Tudo bem. Quinta proposição. Existem vários tipos de magia. Há a magia de verdade e há a magia usada pelos vigaristas e charlatães. Magia conjunta, por exemplo. Já a divina acontece quando você reza para Deus, recebe o poder e usa esse poder. Uau! Sim, isso realmente acontece. Isso não dá para fingir, né? Porque quando você ora e Deus te concede poder, uau! Você sabe que tem poder. Então não vai ter gente te enganando com magia divina. E os outros tipos? Magia espiritual, magia popular, magia de combate, o que for, coisas do dia a dia. Por exemplo, você usa um feitiço para afiar sua faca. Ela está meio cega. Aí, Kazam! Pronto. Agora sim, você vê o resultado na hora. Difícil enganar alguém assim. Mas e a tal magia conjunta? Magia conjunta, eu inventei isso agora. Você coloca suas articulações em uma posição muito específica, é bem complexo, leva tempo para aprender. Uma postura, depois outra e outra. E se você fizer certo, toda sexta-feira por volta de 9h30, 11 ainda serve. Depois de alguns meses, você começa a sentir resultados ótimos, tipo acordar menos grogue. Enfim, eu te ensino a técnica, são só 8 florins. Demorei anos para aprender e eu preciso ganhar a vida, né? E aí eu vou embora. Sim, claro, uns 3 meses depois, você pensa, nossa, tô meio grogue, mas imagina se eu não tivesse feito a magia das articulações. Ufa, ainda bem! E você se sente grogue do mesmo jeito, porque, né, isso não faz nada. Mas você acha que fez. E claro, não fez nada. Eu acabei de inventar isso tudo. Ou sei lá, magia da imagem. Eu faço um desenho em carvão da pessoa que você quer amaldiçoar e destruo o desenho. Vou quebrar, vou queimar e isso vai amaldiçoar a pessoa. As coisas vão dar errado para ela. Mais errado do que já dariam normalmente. Isso custa 3 florins. Ou talvez seja a magia dos números. Claro! 60 é o número de um barco. E 20 é o número da cor vermelha. Então esse bebê que acabou de nascer... tive aqui um pensamento. Se pintarmos 3 listras vermelhas, isso dá 60. E aí chamamos a criança de 3 listras. E com um pequeno ritual meu, vamos ligar essa criança a esse barco. E então eu posso te dizer que quando ela crescer, vai ser um marinheiro incrivelmente talentoso. Ele virou carpinteiro, como acabou acontecendo. Às vezes trabalha com barcos, mas enfim, esse cara já faleceu há muito tempo. Mas foi um ritual muito bonito. Sério, foi bem legal. Eu até gostei, na real. Então você cria vários tipos de magia e pronto. Dá para enganar as pessoas assim.
Então, essas são 5 ideias. E o que eu acho? Bem, eu acho que na maioria dos mundos de fantasia, as pessoas vão ser apresentadas como nós, por uma razão prática. Isso deixa a história melhor. E se as pessoas forem como nós, elas também vão ser desonestas como nós, iludidas como nós. E acho que toda a tecnologia que já surgiu no mundo trouxe um golpe junto com ela. Inventaram o telefone e logo depois começaram os golpes por telefone. Inventaram o computador e depois as pessoas podiam guardar dados em disquetes. Tinha só 3,5 polegadas e cabia um livro inteiro. E logo surgiram os vírus de computador. Assim que foi possível criar vírus, eles apareceram, mesmo com gente dizendo: "Ah, ninguém faria uma coisa dessas." Pois é, tem gente que faz. Então, se humanos são assim e existe uma tecnologia como magia, também vai existir vírus mágicos e vai ter charlatão usando magia de forma desonesta para enganar os outros. É isso que eu penso. Então, no seu mundo de fantasia, nesse romance que você está escrevendo, existem charlatães do bem?